olha só. Aí, vamos pegar só esses dados, o processo de identificação, que é um pouco mais maduro, a gente tem o processo de incorporação, que é mais primitivo. Mas no processo de identificação, eu já estou deixando aí os nossos conhecidos, né? O buquê, que representa os valores de singulares, né? De uma mãe, de um cuidador, que tem aquela relação em espelho com a criança, e a criança está à mercê desse desejo. Nós temos o segundo buquê, que é o falo maiúsculo, o falo paterno, que representa os valores de uma cultura patriarcal, tem que ser assim, assim, assado, e para você viver bem aqui, você tem que aprender isso, você tem que fazer assim, você tem que... Então, tem que estar também dentro de modelos mais numerosos, né? E aí, tem esse tanto de objeto aí, de cores diferentes, soltos no ar, né? Desconectados aparentemente, e um A, e um grande A, não tem falo, tem o objeto A, esse objeto de arte que eu falo, que ao mesmo tempo somos nós, somos esse bebê que saiu do corpo materno, que despencou e deixou uma placenta lá dentro, que faz com que esse bebê em si já seja um objeto perdido, um objeto separado, e aí vamos entrar, perde o seio e fica a boca, né? Sim, então no século XXI, nós temos valores múltiplos, e não só fálicos patriarcais, né? Agora, voltando, então, veja bem, a cultura já nos aguarda com esses valores. O valor materno, que a mãe, que o cuidador dá, o valor que a cultura dá, e aí eu estou falando de um valor diferente, múltiplo, que a cultura de hoje dá, que a cultura para além do patriarcado dá, e que eu represento dessa maneira. Agora, vamos voltar um pouquinho e vamos lá para a origem, para a gente pensar esse meu convite aqui para vocês, né, desse esquema, é um esquema que representa a produção de um ser humano. Eu falo, né, produção fica estranho, né? A produção de um ser humano, a construção de um ser humano, a constituição de um ser humano, da vida intrauterina até a vida adulta. Então, na vida intrauterina está representado por esse vasozinho dentro do vaso grande. Seria o corpo do bebê dentro do corpo materno, né? Esse primeiro vaso da vida intrauterina. Aí, o que acontece? Nascimento. Gera o segundo vaso, que é o vaso de um corpo despedaçado, que Lacan chama de corpo fragmentado, porque o corpo sai do ambiente aquático, vai para o ambiente aéreo, ele perde as suas referências, como nós na vida. Se a gente muda de cidade, se acontece uma morte de um ente querido, qualquer coisa que nos surpreende, muda a gente de lugar, a gente fica desorganizado, a gente se fragmenta até a gente poder se reorganizar na nova situação. Então, esse corpo despedaçado, ele também, né, uma outra maneira de pensar é que esse corpo pode ser, então, a ideia desse despedaçamento, né, poder ser ultrapassado é pela sensorialidade. Olha as setinhas mostrando que de fora para dentro, quer dizer, de fora do corpo desse bebê, porque quando o corpo dele estava lá dentro do vaso 1, ele estava imerso dentro de um corpo. Agora aqui, que cuidava dele. Agora, aqui, né, é um outro tipo de imersão, porque ele está no ar, não é mais na água, mas ainda assim, no abraço, na voz, no olhar, essas dádivas, esse contato ainda do corpo do outro sobre o corpo do bebê, só que não é dentro do útero, mas é na atmosfera aérea, né? Então, o balanço, né? Pegar um bebê, apertar o bebê, o holding,
Aí vem esse bebê que e aí, né, ele passa a perceber o desejo que o outro tem por ele, isso desde muito cedo, na verdade, né? E ele fica muito ligado a corresponder tudo isso que é esperado dele, que é comunicado. E esse bebê, para sobreviver, ele precisa corresponder ao desejo de um outro, de um cuidador, e isso é a grande causa que nos leva para a análise. Quando a gente fala, eu queria mudar e não dou conta. Quando eu vejo, eu já fiz do mesmo jeito. É aí que está. E hoje, claro que, numa análise, a gente hoje retoma até a vida intrauterina, mas em Lacan começava por aí, o desejo da mãe. E aí vem o corpo, que é do sujeito barrado, castrado, separado do desejo da mãe, está dentro da cultura, está obediente à cultura, está se dando bem porque ele aprendeu os valores da cultura. Então, no fundo, são submissões, a gente pode falar isso, né, hoje. Mas antes, a ideia da libertação, sair do desejo do para os valores da cultura, era tudo que era possível. E agora, algo mais é possível. O quê? Né? Ou esse poder ser esse sujeito, né, de assedido, que é um ser humano que topou mostrar a diferença dele no mundo, o jeito dele ser. Tá na moda usar isso assim, assim, né? E tá na moda ter um carro lindo. Uma pessoa resolveu que ela quer ter uma carroça. Já pensou? Que mico, que ridículo. E ela poder fazer isso, ou no mundo onde só tem carroça, a pessoa resolver que vai andar de bicicleta. Nossa, né? Qualquer exemplo de poder exercer um desejo pessoal está valendo, está valendo. Então, aqui, sob forma escrita, né, eu coloco o corpo unificado dentro do útero materno, o contato do interior. Agora, o que quer dizer corpo unificado, né? Corpo em si já é unificado, porque para ser corpo, a gente tem que ter as peças unidas. Imagina, braço para um lado, perna para o outro, não faz corpo. Aquela história que eu falo do carro, né? As peças de um carro soltas, não faz um carro, tem que conectar. Então, esse corpo, ele está conectado, unificado, funcionando como um todo, articulado, uma parte liga para a outra, uma manda a outra fazer e faz, né? Num mundo conhecido. Aí tudo isso é quebrado e eu, inclusive, coloco não corpo fragmentado. A rigor é um não corpo, porque as peças de um carro separadas, né? E vamos pensar assim, é a sensação que se tem de um corpo fragmentado, porque a bainha de mielina que faz as conexões entre as partes do corpo, ela não dá conta da rapidez necessária no mundo aéreo. Ela funcionava bem no mundo aquático. Então, é nesse sentido que a gente fala, que eu dou o exemplo da Érica, um bebê que chupava o dedinho lá dentro, o bebê feto, né? Dentro do útero materno, ele, quando sai na atmosfera, ele não dá conta, porque é muito pesado. A mão dele, numa gravidade muito mais forte, então ele não dá conta mais, é aquele esquisito. Depois ele vai dando conta. Mas isso é que é não ter corpo, é a hora que o seu corpo não te obedece. Como eu falo muito, a gente fica sem corpo. Se eu levo um susto muito grande e minhas pernas ficam mole e eu caio, naquele momento eu fiquei sem perna. Não funcionou mesmo. Então, qualquer um de nós tem momentos de desorganização, de fragmentação. Pensa uma pessoa na guerra, e aí a gente tenta sobreviver e tenta se organizar de uma nova maneira. E aí isso passa com o bebê. Agora, outro corpo que é unificado de fora agora, não de dentro, no contato externo, como eu disse, na sensorialidade. O outro corpo que é unificado no desejo, no olhar da mãe, e aqui é o bebê falo materno, que o Lacan fala muito, o bebê falo, né?
o que Freud falava, o bebê é o falo, o filho é o falo da mãe. O estágio do espelho. Estágio do espelho, que é o momento em que o bebê se toma pelo outro e tudo que o outro diz do bebê é o que é mesmo. Mas nesse momento também pode entrar o terceiro, como a gente fala, né? E essa cultura, através de informações, da linguagem, de outras pessoas, pensa, criança, ela vai para a escola, é um momento de quebra de espelho também. A gente vai tendo quebras de espelho, né? A vida toda. Quando pessoas, às vezes, viajam para uma cultura nova, chega lá, ela vê coisas e fala assim, nossa, por que eu faço desse jeito? Olha só, desse jeito aqui é muito melhor. É uma quebra de espelho. Alguma coisa que ela dava vida para sustentar aquilo sem gostar, ela viu que pode ser diferente. Então, a cultura, nisso é que a gente pode falar, o corpo que a gente pode propor para o século XXI é o corpo unificado em quê? Em ser o que se é, em dar conta de não ter que fazer de conta que é para o mundo um ideal. Ah, tem que ser mãe desse jeito. Ah, tem que ser professora desse jeito. Né? Eu fui uma professora muito diferente. Eu fazia um monte de coisa com os meus alunos que não era coisa de professor fazer. Isso é poder ser o que se é. Então, sem contar que eu sou uma analista, que sou o que sou sendo analista. Então, e isso pode ser para todos os papéis que nos dão, né? Como companheiro ou como colega, né? O sujeito objeto de arte, o sujeito contemporâneo, esse sujeito que tem valor naquilo que ele é, e não porque ele está dentro de um valor da cultura, ou é rico, ou é inteligente, ou é famoso, os valores que a gente cultiva. Então, essa mesma ideia de ir além a clínica que se propõe, né? Ir além de uma clínica que só chega até o nome do pai, sai do desejo da mãe, para o nome do pai, para a cultura, não, ela propõe um além. Então, aqui, de novo, aquele grafo do desejo com um nível a mais que eu propus, que é esse nível que começa antes e termina depois, desejo singular, né? O desejo singular DMD, desejo da mãe, passa, né, ao nome do pai, regras da cultura, mas segue, não para aí. A diferença da nossa clínica passa por aí, passa, mas vai além e chega ao além do nome do pai, que é a invenção. É invenção no sentido de cada um é único, a cada momento a gente vai mudando, não dá para ficar fixado nos modelos. Nós ultrapassamos isso como civilização. É isso, com os prós e os contras. Não estou aqui falando que é tudo a mil maravilhas. Não. Nós temos que administrar agora uma responsabilidade muito grande, um poder muito maior, e um poder, inclusive, de destruição. Né? Mas essa é a condição, está aí representada a clínica proposta para o século XXI, que vai além da clínica terna, né? A clínica patriarcal. De novo, né? Temos aí, de novo, nos vasos, representada a mesma ideia. Uma clínica que antes propunha, vamos castrar essa criança do desejo da mãe, esse sujeito submetido para um sujeito separado, né, barrado, e é isso aí, ó. A clínica é isso. Não, agora a clínica do século XXI, do pós-patriarcalismo, ela tem uma proposta a mais. A proposta dela é essa, é que esse sujeito seja, né, se a gente quiser usar a palavra se assuma, se veja, se sustente como mais um objeto do mundo, mas não um objeto idealizado. O falo são objetos idealizados. Quer seja pelo desejo do o falo minúsculo, quer seja pelos valores
da cultura, falo maiúsculo, mas sempre modelos. E o A não é modelo, são objetos infinitamente diferentes, mas que têm valor, que constroem um mundo possível de se viver melhor, quem sabe de se viver pior, né? A vida não é linear, mas, a meu ver, um mundo de uma riqueza, um mundo que chegou ao ponto de dar conta, de respeitar cada ser humano como sendo único. E isso por quê? Eu costumo dizer, porque é um mundo onde a gente se comunica em rede e direto, não passamos por um líder, não passamos por instituições. Se o ser humano pode se comunicar sem ter que fazer um grupo de iguais, a gente pode se comunicar na nossa diferença, fazer as coisas acontecer, se juntar, se separar para as diversas ocasiões, e a civilização pode funcionar muito bem, obrigada. Pode funcionar muito melhor. Por quê? Porque ela pode funcionar com sujeitos felizes, bem, por quê? Porque eles não estão se mutilando para poder caber na cultura. Eles estão construindo a si e construindo a cultura. E é por isso que eu falo, cada um de nós é o pote e o poteiro. Nós somos o objeto e somos aquele artista que faz o objeto. Só que a gente não faz só a gente constrói a gente constrói o mundo. É nisso que eu acredito.